Hora H, espaço de atualidade na Horizonte FM. Muito bom dia. O convidado esta semana do Hora H é Ricardo Lima, Presidente da União de Freguesias da Portela e Moscavide. Seja muito bem-vindo a este espaço de entrevistas da Horizonte FM. Vamos junto. Primeiro as pessoas, foi o seu lema. Tem respeitado esse compromisso de cidadania ativa com as populações? Bom dia aos nossos ouvintes. Esse lema não ficou apenas no papel, mas sim na ação. Eu acho que, passado um ano e 3-4 meses de mandato, aquilo que poderemos, desde já, dizer é de facto isso, é que a mais-valia e a grande conquista até ao momento é a proximidade que se criou com a população. E esta proximidade do primeiro as pessoas, de saber ouvir as pessoas, de envolver as pessoas, tem sido de facto aquilo que é o ADN neste momento da gestão deste Executivo. Ainda recentemente, por exemplo, ainda a semana passada, e tenho feito hoje novamente, por exemplo, em particular, vou estar com vários moradores, a convite dos mesmos, numa reunião, como eu costumo dizer, informal, num vão de escadas, à porta de um prédio, e tem sido isto todas as semanas que faço, mas faço precisamente porque as pessoas estão neste momento participativas e envolvidas com a gestão da Junta de Freguesia. Acho que esta conquista, de facto, é a nossa maior obra até ao momento do nosso mandato, sem qualquer tipo de dúvidas. Tem uma agenda própria de presidências abertas, aliás, contabilizei 11, tem a 12ª anunciada para breve, já agora onde é que vai ser? A próxima presidência aberta é na urbanização dos Jardins do Cristo Rei. Aliás, de facto, quando? Ainda não existe uma data neste momento fixa, mas nós neste momento, quando iniciámos as presidências abertas, era precisamente como dizia há pouco, a questão do envolvimento das pessoas e também conseguirmos no local identificar aquelas situações que necessitam de ser corrigidas, porque não é de certeza absoluta sentado numa cadeira, num gabinete, que nós vamos conseguir identificar as coisas. E eu acho que este trabalho em que participa todo o Executivo, todos os técnicos responsáveis por as mais variadas áreas e que vamos, canto a canto, rua a rua, praça a praça, identificar as situações, tem sido de facto uma grande mais-valia e que temos conseguido, com esse projeto, resolver um conjunto de situações que aguardavam, em alguns casos, há várias décadas. Qual é o critério para escolher os sítios onde vai? Alternadamente, nós neste momento fazemos Portela, Moscavide, Jardins do Cristo Rei. Tentamos fazer desta forma e depois voltamos, se a primeira foi na Portela, depois voltamos novamente à Portela, depois novamente a Moscavide e depois Jardins do Cristo Rei. E temos uma sequência de mapa, porque nós não vamos apenas à Avenida de Moscavide ou na zona envolvente ao centro comercial, não. A ideia é passar de facto por cada canto e recanto. Começamos numa ponta de cada uma das localidades, neste caso a Portela, ou de Moscavide, ou dos Jardins do Cristo Rei, e fazemos toda a localidade, rua a rua, cantinho a cantinho, e é isso que temos feito. E depois, alternadamente, temos algumas presidências que nós chamamos temáticas, que já fizemos no âmbito dos equipamentos educativos, que é uma das nossas grandes prioridades, já fizemos também no âmbito social, no âmbito do desporto, recentemente também, no âmbito da saúde, e temos estas presenças abertas mais temáticas, onde visitamos determinados equipamentos, onde estamos com determinadas instituições e associações, porque são eles uma mais-valia também para conseguirmos ter o feedback destas entidades, destas pessoas, no sentido do que é a nossa gestão e a implementação de medidas que resolvam todas as questões que neste momento temos para resolver nas mais variadas áreas, e por isso costumo dizer que conseguimos em um ano e pouco chegar a todas as temáticas daquilo que é uma gestão autárquica, e isto só aconteceu e só foi possível precisamente por este trabalho que tem sido feito. Tendo feito 11 neste primeiro ano e pouco de mandato, há uma meta estabelecida em relação a números? Não, a nossa média é tentar fazer, aquilo que temos tentado fazer é uma por mês. Esse é o objetivo, de facto. Tivemos a vir no início do mandato, não iniciámos logo esta presença aberta, porque houve a necessidade de preparar este trabalho, idealizarmos e programarmos aquilo que pretendíamos com este projeto, e neste momento está ele todo já devidamente programado e sabemos o que é que pretendemos com cada uma das visitas, e nesse sentido, até porque há alguns casos onde já estamos a fazer visitas pela segunda vez aos mesmos locais, E a ideia é conseguirmos ver agora aquilo que identificámos na primeira já resolvido. Isto é, identificámos na primeira, na segunda é percebermos as situações já resolvidas. E isso há várias situações. Conhecia menos bem a Portela? Estamos a falar quando foi da junção e da integração das freguesias? Não, ao contrário, por exemplo, muita gente se calhar pensava. Eu morei metade da minha vida na Portela e por isso estudei na Portela e por isso
conhecia bem a realidade. Conhecia bem a realidade da Portela. Evidentemente que nós não conhecemos a sua totalidade e há dinâmicas muito próprias no ponto de vista da sociedade que hoje, evidentemente, posso dizer que conheço muito melhor a Portela do que conhecia antes das eleições. Assim, por exemplo, como Moscavide. Hoje, no exercício destas funções, e conheço Moscavide como muito bem, hoje posso dizer que conheço muito melhor as dinâmicas próprias de Moscavide do que conhecia, por exemplo, no início do mandato. E isso é normal. Isso, apesar do conhecimento que já existia em relação a esta freguesia. O facto de serem freguesias distintas, com identidades próprias, nomeadamente Moscavide, que é uma mais histórica, Portela mais recente, dificulta ou desafia o Executivo? Desafia e, como eu tenho dito muitas das vezes, as mesmas podem ser complementares. Eu acho que são. E é nesse trabalho que nós temos trabalhado. Na integração e naquilo que é a verdadeira união de freguesias, tem que também ser feito depois o trabalho da união das populações. E esse trabalho, de facto, não foi feito no anterior mandato. E é esse trabalho que temos tentado o fazer neste primeiro ano de mandato. E as coisas que eram populações que vivem de costas voltadas? São duas realidades completamente distintas e isso nós temos que aceitar isso e reconhecer isso. E o próprio trabalho, há determinadas atividades e projetos que são diferentes para cada uma das localidades, porque as necessidades de Moscavide não são as necessidades da Portela e as necessidades da Portela não são as necessidades de Moscavide, e esse tipo de trabalho é salvaguardado evidentemente, e isso nós temos tentado conseguir, temos tentado fazer e temos de facto conseguido na nossa perspectiva. Iniciamos a conversa falando dessas presidências de proximidade. Nesta sexta-feira e sábado vai receber mais uma presidência mais perto de si, promovida pela Câmara Municipal de Loures. Tem já a casa engalanada para receber tais ilustres visitantes? Sim, acho que em primeiro lugar dizer que este projeto das presidências, nós no momento que foi apresentado, uma das coisas que disse foi que congratulei o Executivo Municipal precisamente por vir ao local conhecer as realidades de cada uma das localidades, cada uma das freguesias. Acho que é um momento que é importante, contudo não posso deixar de dizer também que acho que não chega vir uma vez por ano a cada uma das localidades fazer este tipo de trabalho. Eu acho que há necessidade de estar mais vezes presente. Olha, se calhar vamos tocar neste assunto. Provavelmente se o conhecimento da Câmara de cada uma das localidades fosse aquilo que deveria ser, por exemplo, não teríamos algumas situações que ocorreram, por exemplo, no mandato passado, tanto na Portela como em Moscavide, com a ciclovia, por exemplo, na Portela e com a revitalização da Avenida de Moscavide. Se calhar as coisas teriam sido feitas de uma ou outra forma e que iriam de certeza ao encontro das expectativas da população. A propósito da edição do Centro Histórico de Moscavide, da agenda consta a apresentação da segunda fase. Que balanço é que faz dessa intervenção da Câmara? Dizer que nós temos tido, ao longo deste primeiro ano, um conjunto de reuniões com a Câmara Municipal, até porque temos sido muito proativos na apresentação de propostas e ideias à Câmara Municipal. Quando iniciámos funções, elencámos um conjunto de projetos e propostas que remetemos de imediato para a Câmara Municipal, assim como também reunimos com alguns responsáveis do Executivo Municipal, à época com o vereador António Pombinho, mas também com outros, no sentido de apresentar estas ideias, estas propostas. Algumas das situações que hoje vamos, ou melhor dizendo, que vamos discutir nesta presidência mais perto de si da Câmara Municipal de Loures, surgem precisamente daí, de propostas apresentadas pelo Executivo da Junta de Freguesia. Dizer, por exemplo, que a segunda fase da revitalização, e isto esperar para ver, e vamos estar presentes nessa reunião para perceber, mas numa primeira ideia era dar continuidade àquilo que foi a obra de revitalização da Avenida. Dizer que nós... Melhorou ou piorou o que estava? Em alguns aspectos melhorou e outros claramente que piorou. Em relação ao estacionamento piorou muito, que já era um problema e agora aumentou essa situação em termos de problemática em relação à questão do estacionamento e outras situações, evidentemente, em termos de mobilidade, também melhoraram. De facto, há aqui coisas positivas, mas também há coisas negativas. Eu acho que uma boa programação e estratégia teria evitado algumas destas situações, nomeadamente a questão do estacionamento. Não tenho dúvidas, se eu fosse Presidente de Junta no mandato passado, aquela obra não era executada da forma como foi executada. Isso é uma garantia clara, aliás, e era nessa deixa que há pouco estava a dizer, aquilo que estava programado pela Câmara Municipal era dar continuidade a essa obra de revitalização da Avenida de Moscavide e aquilo que vai acontecer não é isso, porque enquanto eu for Presidente de Junta, as coisas vão ser feitas de uma outra forma, tem que existir uma estratégia clara e a casa tem que de facto ser construída por baixo e não começar pelo telhado. Isto é, primeiro vamos resolver a questão do estacionamento. Que é o que vai acontecer nesta segunda fase?
Não, a informação que tenho é outra. A questão da revitalização, e isto é a informação que tenho, não tem nada a ver com a questão do estacionamento e de uma proposta que vai ser apresentada para a construção de um parque de estacionamento subterrâneo e de um novo mercado. Esta proposta foi apresentada pelo Partido Socialista e pela equipa que represento nas eleições autárquicas e foi uma das primeiras reivindicações que este Executivo da Junta de Freguesia apresentou junto da Câmara Municipal e que tivemos a oportunidade de fazer várias reuniões em relação a essa matéria e, de facto, foi possível e será possível e conseguimos chegar a um entendimento, o que é extremamente positivo, e já tive uma reunião a semana passada também com o chefe de gabinete agora, António Pombinho, no sentido de aferirmos alguns trabalhos que estamos a fazer em conjunto. A Câmara foi sensível às vossas pretensões? Eu acho que foi sensível às pretensões da Junta de Freguesia porque percebeu que estas pretensões não são meramente do Executivo da Junta de Freguesia. Estas pretensões é a Junta de Freguesia a dar voz à população em relação às necessidades da localidade e, de facto, conhecendo Moscavide, eu acho que qualquer pessoa que conheça minimamente Moscavide sabe que a maior urgência neste momento é resolver a questão do estacionamento, até pela dinâmica que tem vindo a aumentar ao longo dos últimos meses. Do ponto de vista comercial, turístico e um conjunto de outras situações que nós temos, de facto, sentido isso no nosso dia-a-dia e a necessidade de resolução desta problemática já muito antiga importa colocar em cima da mesa. E é importante também dizer que esta questão do parque de estacionamento não é uma situação nova. Porque há uns anos atrás, em 1999, também a Câmara Municipal, liderada na altura pelo PCP, quando implementou os parquímetros em Moscavide, através da Voz Parque, foi também com esta promessa da construção do parque de estacionamento subterrâneo. A verdade é que até à data não aconteceu, mas é o momento, porque senão, neste momento, estamos perante o que é o estagnar da própria dinâmica que existe naquela localidade. E por isso ficamos satisfeitos e contentes que a Câmara Municipal tenha ouvido esta proposta, que é da Junta de Freguesia, mas que está apenas a dar a voz à população em relação a esta matéria, e é isso que será apresentado. Mas a informação que tenho, como dizia, essa situação não é referente, esta obra não é referente à questão da revitalização. A proposta que nós apresentámos para substituir aquela ideia inicial da revitalização é outra, porque temos outra prioridade em Moscavide, que é também os chamados espaços de lazer. E aquilo que propusemos foi também uma proposta apresentada por este Executivo Municipal na altura da campanha eleitoral, que era a requalificação total do Jardim Público de Moscavide. E aquilo que foi conversado comigo, já e com este Executivo Municipal, é que a segunda fase de revitalização será, de facto, a proposta apresentada pela Junta de Freguesia, que é a requalificação total do Jardim Público de Moscavide. Penso que, não sei, e poderá ser por aí que o Executivo, nesta presidência, vai tentar aferir também esta situação junto da população, mas não tenho qualquer tipo de dúvidas, porque essa sensibilidade foi isso que tivemos em conta quando propusemos precisamente esta alteração. Encerrando o tema das presenças mais perto da Câmara, o que é que gostaria que a Câmara levasse desta visita de 2 dias? Lá está, nós temos somos um Executivo muito proativo, eu acho que isso já deu para perceber, não só na dinâmica que temos implementado em projetos e atividades, mas também depois no trabalho administrativo, no trabalho de projeto, no trabalho de elaboração de ideias e da apresentação de propostas à Câmara Municipal. Também somos muito reivindicativos, é um facto, mas todas as propostas, ou todas as propostas a incluir nesse caderno de encargos, nós já o fizemos chegar durante este último ano. Mandato todas, sem exceção, desde a reparação, ou melhor dizendo, da correção de alguns aspectos da revitalização urbana de Moscavide, como é a questão dos 2 espaços de estadia da avenida que não são utilizados pela população porque não vai ao encontro daquilo que é os mínimos necessários para poderem ser utilizados pela população, como a questão da revitalização, como a questão da requalificação do Jardim Público de Moscavide, como a questão da construção do parque de estacionamento subterrâneo e do novo mercado, como a questão do asfaltamento da segunda via ou da segunda principal artéria de Moscavide, e diria do concelho, quase em termos do que é o número de transportes que ali passam, que é a Rua Francisco Marques Beato, o asfaltamento dessa via na sua totalidade, e um conjunto de outras situações, isso temos feito chegar. Não teme que a população possa fazer queixa de si ao Executivo Camarário? Claramente que não. Porque lá está, este trabalho de proximidade permite-nos hoje responder desta forma. Provavelmente. Dá-lhe tranquilidade e segurança. Completamente. É evidente que, assim, como em todo lado, não existem pessoas satisfeitas em todo lado. Isso é um facto. É impossível agradar a todos.
não é? Mas temos a consciência do muito que já fizemos também, mas temos também a consciência do muito que ainda temos para fazer. E eu acho que ter a consciência do muito que temos para fazer é precisamente a sensibilidade que temos daquilo que é a expectativa da população, porque estamos todos os dias no espaço público e todos os dias conversamos com esta população, tanto no Moscavide como da Portela e como dos Jardins do Cristo Rei, e isso permite-nos conhecer aquilo que é as expectativas que a população tem para o seu território. Nas últimas semanas, a União de Freguesias, e nomeadamente Moscavide, receberam boas notícias. A Igreja de Santo António está em vias de ser classificada como monumento de interesse público e a Câmara reforçou o serviço de rodinhas. Foram prendas de aniversário dos 91 anos que a freguesia fez recentemente. Temos que dividir aqui as duas questões, separar as duas questões, peço desculpa. Uma primeira, a questão da Igreja, que é um privilégio, evidentemente, podermos ter esta classificação na nossa freguesia e será, com certeza, mais um marco de atração para Moscavide. E já tive a oportunidade também, até porque no âmbito desta visita pastoral que tem ocorrido na última semana, tive a oportunidade também de congratular os responsáveis da Igreja em relação a esta matéria. Recebeu na segunda-feira o Bispo? Recebi o Bispo na semana passada em Moscavide e esta semana na Portela. Em relação à outra questão do Rodinhas, é uma boa notícia. Vem tarde. Que era uma pretensão antiga da nós propusemos esta alteração em novembro do ano passado, de 2017 ainda, logo a seguir a iniciarmos funções, e temos vindo ao longo deste último ano quase mensalmente a fazer chegar à Câmara o nosso descontentamento do atraso da implementação desta medida. Portanto, dizer que esta medida... que não se esgota em Moscavide e, portanto, também é extensível a um reforço também aqui em Sacavém. Sim, exatamente. Aquilo que nós propusemos desde a primeira hora, e que era de uma tremenda injustiça, era que, por exemplo, a população da Portela, no circuito que fazia quando apanhava rodinhas na Portela, para ir, por exemplo, ao centro de saúde, teria que obrigatoriamente ir ao terminal da Rua 1º de Maio, onde é a Rua do Metro, em Moscavide, sair do autocarro, voltar a entrar, voltar a comprar outra senha para depois ir para o centro de saúde. Isto é, teria que comprar 2 bilhetes para ir para o centro de saúde. Quando o Rodinhas, quando desce da Portela para Moscavide, com um desvio de cerca de 100 metros, que é o que agora vai fazer... O seguimento natural seria esse? 100 metros passa primeiro no centro de saúde e depois vai novamente ao terminal e assim acaba por privilegiar e resolver uma das grandes reivindicações antigas. Mas este pequeno serviço, esse pequeno prolongamento, a Câmara vem lembrar que isto custa 300 mil euros. Não pode ser. Eu estou a citar números da Câmara. Não, mas não pode ser com esta pequena alteração. É impossível que seja. Provavelmente será também com Sacavém. Provavelmente, porque lá está, eu tenho a vantagem também de conhecer o que é a realidade do projeto Rodinhas, pelos anos que fui vereador executivo, mas também da oposição, e por isso é impossível, eu não acredito, e é impossível de acreditar. Não pode ser só imputado. Uma alteração é dar a volta, são 100 metros. Antes faz o circuito que já faz atualmente, a única coisa que acrescenta são mais 100 metros, que dá a volta a um quarteirão para seguir depois o resto do percurso. Por isso é impossível. E por isso, sendo esta apenas uma medida de política, porque a questão é que o Rodinhas depende única e exclusivamente da Câmara Municipal. A notícia é boa, mas vem tarde, e nós temos que dizer que vem tarde, depois de terem sido apreciado moções em sede de reunião de Câmara, na Assembleia Municipal, da Junta de Freguesia ter enviado um número muitíssimo significativo de informações e de ofícios para a Câmara Municipal a tentar obter resposta em relação a esta matéria. Passado um ano é positivo, vamos ter esta alteração, mas vem tarde. Como é que tem sido a relação com isso que o Executivo decidiu? É cordial, é institucional, nunca tivemos qualquer tipo de problema em relação com a Câmara Municipal. Muitas das vezes aquilo que acontece, mas parece que não é só um problema como Moscavide e Portela, é a falta de resposta a alguns temas. Isto é, os temas demoram não só a ser resolvidos, mas para além disso, e alguns são perceptíveis, porquê? Porque há medidas que não se implementam de uma semana para a outra ou de um mês para o outro, e isso nós temos essa sensibilidade, mas, por exemplo, a resposta sobre determinadas situações, quando notificamos a Câmara ou quando remetemos documentos para a Câmara a solicitar respostas concretas para determinadas situações, elas demoram muito a aparecer. Quando, por exemplo, eu posso lhe dizer que tenho neste momento um conjunto muito significativo de ofícios que já vão no 3º e no 4º reforço de pedido de resposta, que até à data não existe resposta. Vai aproveitar a presença do Executivo nestes 2 dias para lhes pôr o papel outra vez em cima da mesa? Vou relembrar, poderá haver aqui algum problema nos meios de comunicação e informação da Câmara Municipal, nos nossos não, porque para as outras entidades têm ido e as pessoas têm recebido aquilo que temos enviado.
Em relação à Câmara tem sido difícil obter algumas respostas, mas é apenas isso que tenho que Nessa relação com a Câmara, foi fácil chegarem a acordo em relação àquele protocolo de transferências, que representa cerca de 10% do orçamento camarário? O resultado final não é aquele que ainda pretendemos, porque lá está, uma das coisas que eu tenho sido muito crítico é que a necessidade de existir uma diferenciação positiva. Eu já disse várias vezes e posso dar aqui exemplos, por exemplo, freguesias, por exemplo, de Lisboa, como é Santa Maria Maior, por exemplo, que tem uma dinâmica muito própria em Lisboa, mas que tem uma população muito reduzida comparativamente, por exemplo, com os Olivais ou com o Lumiar, não só em termos de população, mas também em termos de território, e que tem, por exemplo, recebe muitíssimo mais do que recebem as restantes freguesias no que respeita à questão da manutenção do espaço público, da limpeza urbana. Porquê? Precisamente pela dinâmica própria que tem. E isto no Concelho de Louros ainda não acontece. E tem que acontecer, porque nós não podemos, por exemplo, no caso de Moscavide, é incomparável com qualquer outra freguesia do Concelho de Louros. Incomparável. E essa diferenciação ainda não existe. E vamos continuar a ser reivindicativos em relação a este assunto. Ou seja, a Câmara quando decidiu um valor médio para um metro quadrado, digamos assim, tanto é válido aqui como na lousa. Exatamente. Ou aplica a forma de cálculo é igual para Moscavide e Portela como é, por exemplo, para... Como está a dizer é que o metro quadrado fica mais caro limpar um metro quadrado mais, eventualmente em Moscavide ou noutra circunstância qualquer. Muito mais. E esse tipo de majoração positiva que tem que existir não acontece, mas é aquilo que vamos continuar a ser reivindicativos porque tem que acontecer. Porque a dinâmica de Moscavide neste momento, e é importante esta presidência para só por presidente constatar isso. Conhece o mérito da Câmara no sentido de ser mais sensível e mais disponível para abrir os cordões à bolsa? Eu estive presente nessas negociações, desde a primeira reunião até à última. E posso lhe dizer que a primeira proposta apresentada pela Câmara Municipal, e falo no caso de Moscavide e Portela, contemplava uma redução em relação àquilo que já recebíamos. Por exemplo, isto é, era completamente... não era esta a proposta da Câmara Municipal. Aquilo que na altura fizemos foi apresentar propostas alternativas, nomeadamente formas de cálculo alternativas, que iria ao encontro daquilo que é a verdadeira realidade de cada uma das freguesias. Algumas dessas situações foram aceitas na sua totalidade, outras em parte, outras não, mas foi com estas alterações e com estas propostas que as juntas de freguesia apresentaram no âmbito destas negociações que chegámos a estes valores que a Câmara agora anuncia. Mas é importante dizer que não foi esta a proposta inicial da Câmara Municipal. A proposta inicial da Câmara Municipal ficaria mais ou menos com o valor que existia no anterior mandato. E no caso de Moscavide em particular, e Moscavide e Portela em particular, ainda reduzia a transferência para esta freguesia. Situação que não veio a acontecer. Nós recebíamos, estou a falar de números muito, muito redondos, recebíamos no mandato passado por ano cerca de 800 mil euros. Este ano recebemos, neste mandato estamos no 1 milhão 100 e qualquer coisa. Isso é fruto dessa capacidade negociativa ou de reivindicação? Sem dúvida, porque senão teríamos, se não fosse, se tivéssemos se calhar uma postura idêntica ao mandato passado na junta de freguesia, provavelmente aquilo que aconteceria é que em vez de termos 1 milhão 100 e qualquer coisa atualmente, em vez de termos, não teríamos nem os 800 mil do mandato passado, teríamos 700 mil, porque essa era a proposta que a Câmara Municipal apresentou. Mas a verdade é que recebemos, a nossa transferência é de 1 milhão 100 e tal. Mas importa dizer, porque tenho dito isto, foi um passo importante que se deu, mas é um passo ainda num longo caminho que tem que se dar. Por isso, aquilo que entendemos e que tentámos comprovar com várias propostas, mas também com formas de cálculo que apresentámos, é precisamente a necessidade de conseguir alterar ainda mais esta realidade, porque a necessidade de algumas situações, nomeadamente ao nível da limpeza urbana em Moscavide, está muito, muito aquém daquilo que nós recebemos, claramente. Uma das pretensões assumidas publicamente pelo atual Executivo da União de Freguesias é tornar esta União de Freguesias uma referência não apenas no Concelho de Louros, mas na própria área metropolitana de Lisboa. O que eu pergunto é, isto não é ambição a mais? Não, já somos. Basta ver os resultados. E é possível manter, pelo menos, enfim, atendendo a que diz-me que já somos, manter com os atuais meios, ou aqui é preciso reforçar estas? É muito mais difícil manter com os atuais meios, é evidente, mas é possível e
E para nós não há missões impossíveis. Se houvesse missões impossíveis com a herança que herdámos, teríamos simplesmente nos fechado dentro do edifício da Junta a resolver problemas que chegam quase diariamente. E isso para nós, como eu disse desde a primeira hora, a situação é complicada. É muito complicada, mas não serve de desculpa. As pessoas estão completamente fartas daquela desculpa da situação que eu herdei, não dá para fazer. Como temos assistido, olha, como assistimos no mandato passado na Câmara Municipal, entre outras coisas. As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem ver as coisas acontecer. E nós não temos essa postura. Nós sabemos que se calhar se não herdássemos a situação que herdámos, provavelmente teríamos situações que já teríamos resolvido em um ano de mandato, mas não conseguimos resolver num ano de mandato, vamos conseguir resolver no segundo ano de mandato. Face ao que foi feito, o que é que falta fazer para o resto do mandato? Em termos do que é o nosso programa eleitoral, nós temos cerca de 70% do programa já executado. Alguns projetos executados... Quer dizer que vai descansar o resto do mandato? Não, bem pelo contrário. Então com aquilo que é a nossa dinâmica e que temos demonstrado, isso não existe descanso possível. Agora, aquilo que é a obra de maior montra, esse está de facto para os próximos anos. E porquê? Porque há necessidade, como eu dizia inicialmente, como dizia anteriormente, há necessidade de criar as condições económico-financeiras para conseguir viabilizar algumas situações. Concreto? Várias. Nós temos algumas requalificações, por exemplo, que já poderíamos ter feito se tivéssemos condições financeiras para tal, e não conseguimos e não temos ainda neste momento. E por isso vamos implementar posteriormente. Agora, há muitos projetos que ainda temos para implementar, como é a marca comercial de Moscavide, por exemplo, que é um projeto que nós temos, que queremos implementar neste ano presente, aliás, e que tem vindo a ser trabalhado há um ano, mas não se vê. E agora quando irá aparecer e de facto será uma mais-valia no ponto de vista de Moscavide, mas também um conjunto de outros na Portela, no que respeita à requalificação de alguns jardins que temos na Portela, que durante anos aquilo que foi sendo feito foi basicamente a questão cosmética, porque aquilo que nós nos apercebemos, de facto os jardins da Portela sempre tiveram um aspecto muito interessante, mas a verdade é que existem situações estruturantes, por exemplo, sistemas de rega, entre um conjunto de outras situações que não estão resolvidas e que necessitam ser resolvidas porque as pessoas foram fazendo sempre a parte mais cosmética da coisa, e há necessidade de assegurar aquilo que é a parte mais estruturante da situação, e é isso que também temos que fazer, e isso custa muito dinheiro, e por isso estas situações são situações que nós não conseguimos fazer no imediato, mas que temos vindo a criar as condições para conseguir implementar. Temos uma das propostas que apresentámos e que importa de facto fazer, é também a questão ao nível do que é a implementação da resposta de berçário. Prometemos na campanha eleitoral que a Junta de Freguesia teria que dar o exemplo em relação a esta matéria, e neste momento poderíamos dizer que estamos a preparar todas as condições para abrir 2 salas de berçário e uma sala de transição já em janeiro do próximo ano, fevereiro do próximo ano, e esse trabalho tem vindo a acontecer. Há um conjunto de situações que temos trabalhado, mas que de facto que ainda não se vê, mas que nos próximos tempos vão ser possíveis as pessoas identificarem estas melhorias e implementação de um conjunto diferente de projetos que prometemos na campanha eleitoral. E em relação ao que fizemos muito, mas há projetos que já existiam no passado, e eu gosto de dizer muitas vezes isto, mas que foram desmantelados na sua totalidade. Moscavide, enquanto ainda freguesia, foi exemplo no passado, precisamente pela sua área social e educativa. E a verdade, isto foi abandonado no mandato passado. E haviam projetos que fomos pioneiros em Portugal. E que neste momento aquilo que fizemos foi revitalizar todos estes projetos e mais, e alargar os mesmos à totalidade da freguesia. Porque também no mandato passado, alguns dos projetos que foram desmantelados em grande parte não foram desmantelados no que respeitava àquilo que era a dinâmica já existente em Moscavide e o número de trabalhos executados em Moscavide, mas por outro lado, para além desta situação, nem alargados à Portela foram. E por isso aquilo que nós fizemos foi revitalizar estes projetos todos, dar novamente uma nova dinâmica. Posso dar um exemplo em concreto? A Oficina do Reformado. Nós fazíamos em Moscavide, por ano, mais de 500 serviços de Oficina do Reformado. No mandato passado, por ano, não se fazia mais de 20. Por exemplo, novamente, estamos neste momento a chegar aos números do que tínhamos. Recuperar esses Foi preciso recuperar e, por outro lado, alargar também este projeto à Portela. Ao contrário do que se calhar que se pensava, 50% dos trabalhos que executamos da Oficina do Reformado são da Portela e 50% em Moscavide. Muito bem. Ricardo Lima, muito obrigado por ter vindo ao Horizonte FM e este do Hora H. Muito obrigado. Hora H, espaço de atualidade na Horizonte FM.